Saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Hoje vamos falar de mais um tema muito importante. Vamos falar sobre a pressão arterial. Digam comigo, pressão arterial. Pressão arterial. Já ouviram falar da pressão arterial? A pressão arterial é a pressão que ocorre nas veias através da corrente sanguínea. Esta pressão considera-se normal quando os níveis taxativos vão para além de 130 a diastólica e 85 a sistólica. Portanto, tem que ser abaixo de 130 e abaixo de 85. A partir do momento em que os níveis taxativos superam 135 e superam 85, com frequência podemos ter uma probabilidade de ter uma pressão ou hipertensão arterial leve do primeiro estágio. Temos que ficar atentos. Mas estes níveis taxativos podem subir até 150, 160 por 90. Se isto acontece com frequência, podemos estar numa chance ou possibilidade de ter uma hipertensão do segundo estágio ou moderada. Mas esta hipertensão pode chegar ao nível 180, 200 por 100. Se chegamos a estes níveis 180, 200, é que estamos num nível grave ou nível severo. Há quem pode perguntar quais são os sintomas da hipertensão. A hipertensão pode apresentar sintomas, mas também pode ser assintomático. Digam comigo, assintomático. Assintomático. Assintomático é quando estamos doentes e não sentimos nada. Assintomático é quando temos tensão, mas nós não sabemos porque não sentimos. Digam comigo, quais são os sintomas, doutor? Os sintomas da hipertensão são os seguintes: dor forte de cabeça, zumbidos no ouvido, palpitações, dor no coração muito forte, dor nas carótidas, nas veias, e muitas vezes sentimos uma pressão no lado esquerdo ou direito dos nossos membros superiores e inferiores. É como se estivesse a paralisar. Isto acontece para quem tem os sintomas da hipertensão. Mas é preciso prestarmos atenção num ponto. Vamos prestar atenção num ponto. Há pacientes que têm uma hipertensão resistente. Há pacientes que têm tensão a 200, 180 com muita frequência e que mesmo tomando a medicação não baixa essa tensão. E hoje, em pouco tempo, vamos falar das soluções alternativas para o caso da hipertensão resistente. Digam comigo, quais são as soluções, doutor? Quais são as soluções, doutor? A primeira solução para poder resolver o problema da hipertensão não basta só olhar para os níveis taxativos. Nem sempre a hipertensão é doença. Nós podemos ser hipertensos porque estamos doentes, mas também podemos ter a tensão alta porque algo não está bem no nosso organismo. Já tivemos o desafio de atender pacientes com tensão alta resistente, tensão que não baixa, mas não porque a tensão é apenas doença. Muitas vezes porque algo errado estava a acontecer. Portanto, você que tem uma tensão alta, resistente, que não está a baixar, desconfia.
é preciso fazer-se uma consulta, uma análise para descobrir porquê da resistência da tensão arterial. A primeira coisa que nós fazemos é uma análise e muitas vezes, em algum momento, tivemos casos de pacientes que têm a hipertensão resistente por conta da má circulação do sangue. Nós fazemos uma análise no coração para ver qual é o estado do seu coração. E quando as veias e as artérias do coração resistem, a tensão sobe. Enquanto não se resolver o problema do coração, a tensão nunca baixa. Outra descoberta que foi feita, de acordo com os estudos, é que a veia, enquanto o sangue tiver gordura, enquanto a veia intrinsecamente tiver colesterol elevado, enquanto o sangue estiver gorduroso ou viscoso, há de haver uma resistência na veia e atenção. E por fim, outra causa descoberta de acordo com os estudos são os rins. Os rins têm a função principal de filtrar o sangue, produzir a urina e libertar o ácido úrico. Enquanto houver cálculos nos rins, sujidade nos rins, entupimento nos rins, atenção, sobe. E para poder resolver este assunto, com este resultado que nós temos obtido dos pacientes, nós vamos para a causa principal, aquela causa adicional. Se o problema é nas veias, nós procuramos maneiras de limpar a veia, dilatar a veia, e em 3 semanas é possível ter o sangue limpo, a veia dilatada, para que tenha uma pressão saudável. Se o caso é no coração e as veias do coração estão comprimidas, é possível em 4 semanas dilatar sem precisar fazer uma cirurgia, de modo em que a tensão seja saudável. E por fim, para o caso de pacientes que tenham tensão alta e resistente por causa do problema no rim, eu sublinho, problema primário. Há casos sensíveis de problemas renais em que os pacientes estão na hemodiálise. Esses casos são sensíveis. Mas se o caso é primário, é possível limpar os seus rins de modo a que o sangue circule saudavelmente e que tenha uma vida saudável. Eu convido a todos vocês para que aproximem, façam análise e que tenham interesse em saber dos outros órgãos, de modo em que vocês tenham vida saudável. Digam, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tenham uma vida saudável. A saúde é o que interessa e o resto. Muito obrigado.